Olá, colegas! Vocês sabem, nós estamos gravando alguns vídeos sobre a atualização do direito tributário esquematizado e agora nós vamos começar a gravar também alguns vídeos relativos ao direito administrativo esquematizado. As principais alterações serão mostradas aqui para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos tratar de um tema que envolve licitações públicas e a competência para legislar sobre essa matéria. Acho que todo mundo recorda que a Constituição Federal, lá no artigo 22, inciso 27, diz que compete à União, privativamente, legislar sobre normas gerais de licitação. Eu costumo dizer que esse dispositivo é meio deslocado. Na realidade, quando se coloca que a competência é privativa, isso pode dar a falsa ilusão de que a técnica a ser utilizada é diferente daquela do artigo 24, que fala das competências concorrentes entre União, Estados e o Distrito Federal, e diz que a União vai legislar sobre normas gerais, enquanto Estados e DF vão legislar supletivamente, né? Vão completar, descendo aos detalhes necessários para a sua localidade, aquelas normas gerais que foram colocadas pela União. União com normas gerais, Estados com normas específicas, especiais para atender suas necessidades. Na realidade, apesar de esta regra que estou citando de licitações estar no artigo 22, ela funciona exatamente da mesma forma que a competência legislativa concorrente, porque também nesse âmbito, apesar de não estar colocado no artigo 24, a competência é concorrente, porque colocaram compete privativamente à União legislar sobre normas, mas colocou só as gerais. Se a União legisla sobre as normas gerais, o raciocínio vai ser aplicado igualzinho aos parágrafos do artigo 24, em que os estados vão suplementar essa legislação federal, descendo as suas especificidades, e com base lá no artigo 30, os municípios também têm esse poder de suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Bem, agora, um dos temas mais complicados em direito, na prática, é identificar o que são normas gerais. Até onde a União pode ir? Porque se ela descer para situações muito específicas, ela estará invadindo competência alheia. Se ela falar do específico, o específico vai valer só para ela. Não vai valer para estados, para DF, para municípios que têm o direito de estabelecer suas próprias regras. Agora, até onde a norma é geral? A partir de quando ela passa a ser uma norma específica demais? A partir de quando a União desceu a minúcias demais? Por exemplo, eu sempre cito em aula que, no meu entender, os limites para que a licitação seja feita numa modalidade de convite, tomada de preço, concorrência, deveriam ser diferentes. Porque o que é um valor baixo para a União Federal pode não ser um valor baixo para o município de Orocó, no interior de Pernambuco. O que é alto para Orobó, você do Sudeste aí tem Orocó e Orobó, tá? O que é alto para Orocó pode ser baixo, ou pode ser baixo para a União Federal. Então essas normas deveriam ser diferentes com relação às limitações. Bem, isso é bem discutível. Até que ponto a União pode editar uma norma para todo mundo ao mesmo tempo? Bem, a matéria que chegou ao Supremo Tribunal Federal, vamos exibir aqui, foi a questão relativa a esta lei que vocês veem na tela, que foi uma lei editada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, olha aqui a Lei 3.041 de 2005, e vejam que esta lei institui uma certidão de violação de direitos do consumidor. E o mais importante para a gente, coloca no parágrafo 2º desse artigo inaugural, do artigo 1º, que os fornecedores interessados em participar de licitações públicas ou de contratos com a administração pública nesse Estado, cujo valor exceda 50 unidades fiscais estaduais de referência do Mato Grosso do Sul, deverão apresentar certidão negativa emitida pelo PROCON do Mato Grosso do Sul, a fim de que possam ser considerados como habilitados para tal evento. Então, criou mais um requisito de habilitação. Colocou no artigo 2 em que caso a certidão sai positiva, ou seja, casos que impedem o sujeito de contratar, seja contratação direta mediante dispensa ou inexigibilidade, seja contratação via licitação. Se o sujeito se enquadrar num desses casos, por exemplo, descumprir uma sanção administrativa fixada em decisão definitiva, ou sentença judicial com cidade de web, bem, não importa aqui, não vamos detalhar esses casos, eu só quero que todos vocês percebam o seguinte, que no Mato Grosso do Sul passou a existir outro requisito além daqueles fixados na Lei Nacional de Licitações. Aí vem a discussão.
A lei nacional deu diretrizes, mas os municípios, legislando para atender suas especificidades, não podem fazer algo tão bonito como fez o Mato Grosso do Sul, né? Proteger o direito do consumidor, tirar da competição no seu âmbito, né? Pessoas que violam direitos dos consumidores, que não consigam aquela certidão de violação de direitos do consumidor. Bem, o Supremo Tribunal Federal disse que para analisar esse tipo de norma devem ser seguidos 2 passos. Preste atenção nesses 2 passos que eles serão cobrados em prova. Em primeiro lugar, identificar diante do Sistema Nacional de Repartição de Competências quais são as normas gerais. Então você identifica as normas gerais, a União editou a Lei 8666, então você olha para aquelas normas, vê quais delas são normas gerais e depois de identificar as normas gerais, você verifica se a norma local está em consonância com essas normas gerais, se ela é apenas um detalhamento dessas normas gerais ou se está criando uma norma completamente nova ou contrária àquelas normas gerais. No caso aqui se colocou, olha, os requisitos para habilitação e licitações estão colocados na lei. Os estados podem até detalhar como esses requisitos vão ser cumpridos, mas jamais criar novos requisitos. Isso a gente está colocando agora de maneira mais abstrata, porque em prova pode cair o caso lá da lei do Mato Grosso, falar especificamente, bolar um item perguntando se seria possível ao Estado exigir certidão negativa de violação de direitos do consumidor para que alguém participe da licitação ou contrato com o Estado, ou podem colocar de maneira mais abstrata, perguntando se um ente federado tem autonomia, Estados, DF ou municípios, para criarem novos requisitos de habilitação nas licitações públicas, e a resposta tem que ser não, conforme foi decidido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Continue conosco, continue nos acompanhando, que virão mais dicas, tanto de direito tributário quanto de direito administrativo. Um abraço a todos, continuem com a gente, de mãos dadas, caminhando até o topo da montanha.